E aí, galerinha? Boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu resolvi fazer uma aula gravada sobre a correção da atividade, para ficar a melhor qualidade e vocês conseguirem acompanhar a correção. A qualquer momento aí, eu vou deixar ela disponível no grupo, para que vocês tenham acesso constantemente a essa aula, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai estar tirando no dia seguinte, que é na terça-feira, na nossa aula. A gente pode acompanhar juntamente com a matéria nova. Então, preste atenção que hoje é somente a correção da atividade da aula passada. Então, eu vou fazer aqui a correção dessa atividade e as dúvidas posteriores vocês podem mandar aí, a gente vai tirando todas as dúvidas, certo? Então, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: escreva no caderno estas diferenças com o produto de soma pela diferença de dois termos. No item A, ele quer que escreva essa diferença aí. Deixa eu botar aqui uma outra cor para a gente poder fazer a correção. Pronto. Como é que a gente faz? A gente tem uma regrinha que até expliquei para vocês na aula passada. A gente passa a raiz no primeiro, a raiz de x2 é só x, menos, passa a raiz no último, no segundo. A raiz do segundo é 1. Aí um é menos e o outro será mais. Então, essa é o produto da soma pela diferença de dois termos. Aqui do mesmo jeito, ó, passa a raiz no primeiro, raiz de y2 é y, menos, passa a raiz no segundo termo. A raiz de 81 é 9. Um é menos e o outro é mais. Mais 9. Ok, então aqui do mesmo jeito, ó, passa a raiz no primeiro, a raiz de 1 é 1. Menos, passa a raiz no segundo. A raiz de A2 é A. Um é menos e o outro é mais. Então, 1 mais A. Aqui do mesmo jeito, ó, passa a raiz no primeiro, a raiz de x2 é x. Menos, passa a raiz no segundo, a raiz de 144 é 12. Um é menos e o outro é mais. Certo? Aqui do mesmo jeito, ó, passa a raiz no primeiro, a raiz de 64 é 8, a raiz de x2 é x, menos, passa a raiz no segundo, a raiz de 9 é 3, um é menos e o outro é mais, 8x mais 3. Essa aqui é um pouco mais complicada, mas do mesmo jeito, ó. Passa a raiz no primeiro, raiz de 36 é 6, menos raiz de x2 é x. E raiz de 49, né, raiz no segundo, ó, raiz de 49 é 7. Um é menos e o outro é mais. 6 mais x sobre 7. Então, está corrigida aí a questão 16. Essa atividade aqui se encontra na página 42 do livro de vocês, certo? E nós passamos aí a questão 16, 18 e 19. Vou fazer a correção agora para 18. Questão 18. Como meu livro é do professor, ele tem a resposta, tá, gente? Mas não se preocupe que eu vou apagá-la aqui, certo? Que a gente fica olhando a resposta que é muito chato você fazer com a resposta do lado. Ok. Vou copiar ela aqui embaixo para vocês verem aqui a questão de número 18. Ok, deixa eu só apagar aqui a resposta. A gente não precisar ficar vendo a resposta. Certo. E aqui está ok. Pronto. Então, a questão 18, fatório no caderno, estes trinômios quadrado perfeito. O trinômio, pessoal, são três termos. Aí é uma outra regra, mas bem parecida com a primeira regra que nós vimos. Como é que a gente faz para poder efetuar a fatoriação? Você vai fazer o seguinte, você passa a raiz no primeiro termo, a raiz de 4x2 é 2x, pega o sinal do meio, isso que é o item A, tá? Não coloquei aqui, mas é o item A. Pega o sinal do meio é mais, que é o do 4x, e passa a raiz no último. A raiz de 1 é 1. Aí eu vou colocar esse valor aqui entre parênteses e elevar a 2. O item B, como é que ficará? Mesmo jeito, ó, passa a raiz no primeiro, raiz de y2
y. Pega o sinal do meio é menos, e passa a raiz no último. Raiz de 49 é 7. Entre parênteses, elevado a 2. Vamos para o item C. O item C passa a raiz no primeiro. A raiz de 100x2 é 10x. Pega o sinal do meio, que é menos. A raiz de 16 é 8. Opa, perdão, é 4. A raiz de 16 é 4. A raiz de 16, 4 vezes 4 é 16. Entre parênteses, elevado a 2. E o item D, que é o mais difícil, aparentemente, passa a raiz no primeiro. Raiz de x2 é x. Pega o sinal do meio é mais. E passa a raiz no último. A raiz de 1/4 é 1/2. Entre parênteses, elevado a 2. Então, esse aí é o item D, a questão 18, concluída com sucesso. Vamos agora ver a próxima questão. A próxima questão é a questão 19, que foi a última questão que eu tinha passado na aula ao vivo para vocês fazerem em casa, certo? Estou fazendo aqui a correção dela. Pronto. Ok. Aqui já dá para a gente fazer ela. Questão de número 19, deixa eu só apagar essa bordinha. Eita. Só apagar essa bordinha aqui, que é chata ela, né? Pronto. Agora sim. A questão 19, gente, ó, diz o seguinte. Escreva no caderno esses trinômios na forma da soma ou da diferença de dois termos ao quadrado. Então, soma ou diferença de dois termos ao quadrado. Mesma coisa da questão 18. Basicamente, não vai mudar nada, pessoal. O que a gente vai fazer? O item A, passa a raiz no primeiro, vai fazer do lado aqui, ó. Passa a raiz no primeiro, raiz de x2 é x. Pega o sinal do meio, é mais. E passa a raiz no último. A raiz de 1 é 1. Entre parênteses, elevado a 2. Isso aqui é igual. Passa a raiz no primeiro, raiz de A2 é A. Pega o sinal do meio, é menos. E passa a raiz no último. Raiz de 9 é 3. Aqui nós temos, ó. Passa a raiz no primeiro, raiz de x2 é x. Sinal do meio é mais. E passa a raiz no último. A raiz de 100 é 10, elevado ao quadrado. Aqui já não dá para fazer, vou fazer aqui embaixo. Ó. O item D, ó, passa a raiz no primeiro. A raiz de N2 é N. Pega o sinal do meio menos. E passa a raiz no último. A raiz de 25 é 5. Entre parênteses, elevado a 2. Vamos agora para o item E. O item E passa a raiz no primeiro, raiz de y2, y. Sinal do meio, mais. Passa a raiz no último, raiz de 121, é 11. 11 vezes 11, 121. Entre parênteses, elevado a 2. Agora o item F, o último, passa a raiz no primeiro, raiz de x2 é x. Pega o sinal do meio, é menos. E passa a raiz no último, raiz de 64 é 8. Entre parênteses, elevado a 2. É assim que a gente fatora um trinômio quadrado perfeito, quando tem três formas aí. Certo, pessoal? Então, encerramos aqui a correção da atividade da semana passada. Eu vou querer que vocês façam a questão 17, certo? E a questão 20, que não foram feitas ainda. Quando for amanhã, nossa próxima aula, a gente faz as outras fatorações que aqui está faltando aqui. Ó. Outras fatorações e a aplicação dos casos de fatoração, certo? Tem até uma atividade aqui. Então,
Na terça-feira, amanhã, a gente faz esse passo aqui, que é o último passo, acredito que seja do capítulo, que não tenha mais nada no capítulo, né? Só a atividade. Aí já é o capítulo 3, que é equações do primeiro grau com uma incógnita. Ok? Então, pessoal, essa foi aí a nossa aula sobre a correção da atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir lá no WhatsApp, que eu tirarei. E amanhã a gente vai ter uma aula ao vivo também, a gente pode estar tirando essas dúvidas na aula ao vivo, certo? Agradeço a vocês, muito obrigado aí pela atenção. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.